Boa tarde, boa tarde. Que bacana, sala cheia, 200 pessoas mais. Doutor André, eu saúdo as pessoas que eu enxergo aqui, mas boa tarde a todos. Saudação e vê-lo. Saudações. Boa tarde. Bom, pessoal, muito boa tarde, então. Vamos dar início aqui ao nosso evento de hoje, em celebração ao que pode vir a ser o Dia Nacional da Proteção de Dados. Lembrando que o Dia Nacional da Proteção de Dados ainda não foi aprovado completamente no Congresso, está em tramitação um projeto de lei para a criação desse dia, mas ele se destina, na verdade, a fazer essa conscientização sobre as questões de proteção de dados e privacidade. Então, nós tivemos essa ideia de começar esse evento, justamente falando sobre isso, já antecipando qualquer aprovação da lei. Queria aqui cumprimentar aqui o pessoal que está assistindo. Muito obrigado pela presença. Não me confirmaram aqui quais são as autoridades que estão presentes. Letícia está presente. Vamos dar início, então, ao professor Newton, que é o nosso DPO de Porto Alegre. Newton, muito boa tarde. Podes falar alguma coisa aí sobre o Danilo Doneda? Boa tarde, colegas. Boa tarde, Gava. Boa tarde, presidente Letícia. Em nome de quem, sim, a gente, sim, já que não temos toda aquela formalidade de termos a lista das autoridades, então eu pretendo saudar em nome da presidente Letícia, que nos recebe e que é uma entusiasta também da proteção de dados. Quero agradecer a presença. Espero que estejam me ouvindo bem. Eu escuto bem, o áudio está muito bem, o vídeo também. Então, nós vamos começar. Bom, falar sobre o professor Danilo Doneda, falar sobre o mestre de todos nós, mesmo que eu pessoalmente não tenha tido a oportunidade de ser aluno, né, de frequentar um banco escolar ou acadêmico liderado pelo professor Doneda, sem dúvida eu tive a grande honra de integrar, por exemplo, o rol de professores do curso do LLM em Proteção de Dados, GDPR e LGPD da Escola Superior do Ministério Público, pós-graduação, que fazia parte do rol dos professores, dos mestres, além de outros professores como o Renato Alves Blum, Fabrício da Mota Alves, também professor Doneda, e eu também, onde eu ministrei as aulas de criptomoedas e também das sanções no âmbito do GDPR. Também inicio com as experiências com o professor Danilo. Embora eu não tenha sido aluno do professor Danilo, eu tive a honra, e provavelmente foi o primeiro grande evento do qual eu participei, de lá em 2021, participar de um debate com o professor Danilo e a professora Natalie, que estava em Londres, organizado pelo ITS, Instituto de Tecnologia, lá do Rio de Janeiro, uma organização de vanguarda, que se mantém na vanguarda dos estudos de direitos digital e criptomoedas e também de proteção de dados, de um debate à época sobre as figuras dos agentes de tratamento, sobre quem são o poder público, controladores, operadores, e em quais dessas categorias enquadrar, por exemplo, os servidores, né, os estagiários,
os magistrados, os promotores de justiça. Na época, eu liderava o grupo de trabalho do Ministério Público, eu ainda era assessor do Ministério Público, o grupo de trabalho que criou o provimento, né, o primeiro provimento que delimitou, que regulou a proteção de dados no âmbito lá do Ministério Público, onde trabalhei por mais de 20 anos, até vir para a Prefeitura de Porto Alegre. Então, foi uma experiência sensacional, porque era eu defendendo o que era praticamente indefensável, né? Mas eu tinha algumas razões para isso, de que servidores, por exemplo, poderiam ser operadores, ou às vezes até controladores, mas era um caso muito específico de Ministério Público, de magistratura, por exemplo, que aí eu revi meu posicionamento, por óbvio, mas no sentido de que pelas responsabilidades administrativas, por exemplo, de improbidade, para que eu pudesse responsabilizar, havia uma camada decisória muito grande em alguns casos, então por isso seriam mais responsáveis pela controladoria ou até mesmo pela operação. Mas o tema até ele é menos relevante, até porque é a questão de construir conhecimentos, realmente o que se pensava, o que se defendia há 5 anos numa área tão propícia ao estudo e ao desenvolvimento, à criação da cultura brasileira de proteção de dados, mas valeu pela experiência realmente muito significativa de debater com o professor Danilo. Então, quando se debate, quando se vai para um evento como este aqui, ou como aquele, né? Imagine a diferença de capacidade, de experiência, a diferença de ferramental que a gente tinha há 5 ou 6 anos, né, em relação ao que se tem hoje, uma experiência especialmente desenvolvida aqui em Porto Alegre, no município de Porto Alegre, na prefeitura. Esse vídeo, depois eu coloco o link, ele inclusive consta ainda, ele permanece, acabei de conferir, na área de capacitação do Tribunal de Justiça aqui do Estado, né, na área de LGPD, na área de capacitação, então indicando que, como um dos vídeos de capacitação, esse debate é um debate que foi pela presença da professora Nathalie, que estava em Londres, né, então reforçando mais ainda esse diálogo de LGPD, proteção de dados, com, né, o GDPR, com a normativa da União Europeia. Então foi realmente uma experiência muito gratificante, uma experiência que muito me engrandeceu, e talvez pelo debate, pelo nível, né, de contraposição das ideias, né, e lá eu defendi muito mais pelo prisma administrativista, pelo prisma da improbidade, pelo prisma de, por exemplo, lá no caso, de dizer que quando um juiz ou um promotor, ele decide, ele insere numa sentença ou num despacho que fulano de tal será indicado perito, esse ato, por não ser submetido, pode ser submetido à revisão pelo tribunal, mas alguns são meramente ordinatórios, mas naquele ato, aquele juiz ele tem aquela autonomia funcional. Então, se ele tem autonomia funcional, ninguém mais pode praticá-lo. Então, aquele ato, e sem dúvida que é um tratamento de dados, porque a partir do momento que o juiz insere, digita ou manda que alguém digite fulano, fulano, fulano será o perito, né, esse caso, ali eu entendo, e aí, modestamente, ainda continuo entendendo que ali é um ato de controle de dado pessoal, porque ali ninguém pode, ele não é servidor, ele não está cumprindo nenhuma demanda, ele não está cumprindo nenhuma ordem, né, e só ele pode tomar aquela decisão de inserir aqueles nomes naquele ato processual. Mas isso é de menos importância. Importante que falemos sobre o professor Danilo. O professor Danilo, então, mestre de todos nós, realmente não há como pensar a proteção de dados no Brasil e também em âmbito internacional, sem falar, né, do professor Danilo Doneda. O professor Danilo Doneda, o 17 de julho é a data de nascimento do professor, né, ele era de julho de 70, então, alguns anos, pouquíssimos, né, mais nós, mas especialmente um professor de extrema capacidade, mas de extrema capacidade, e com de uma convivência, ainda que eu pude experimentar essa convivência de debater com ele, de defender um ponto de vista bastante controverso, para dizer o mínimo, à época, né, mas o professor de uma convivência, de uma humildade, são alguns sinais, né, à época, e naquele mesmo debate eu estava, né, com uma roupa um pouquinho mais formal, até por isso optei também por estar assim hoje em homenagem ao professor Danilo, mas à época ele estava assim usando um moletom e com aquela capacidade que os verdadeiros mestres têm de transmitir conhecimento, tanto que
né, não só pelo Gava, que teve a honra de ser aluno do professor Doneda, ele ensinou a sua obra com vários livros, vários artigos, vários escritos. O professor tem um tratado de direito da proteção de dados, ele junto com outros autores, claro, mas ele lidera, né, a construção desse pensamento. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem um prêmio que é dado, acho que tem algum colega com o microfone aberto, se der para fechar. E existe o prêmio da NPD, né, da Danilo Doneda, né, de monografias e textos a respeito de proteção de dados, por óbvio. O professor, ele foi professor no IDP, ele foi consultor do IBR, pesquisador, né, em várias instituições internacionais, assim como a Autoridade Italiana de Proteção de Dados, o Instituto Max Planck na Alemanha, a Universidade Camerino na Itália. Privacidade e Proteção de Dados Pessoais é o livro mais conhecido, talvez, do professor Danilo. É um livro que não dá para deixar de ter na nossa biblioteca, né? Então, ele é homenageado não apenas por Integral, mas pela International Association of Professionals, a IAPP. Então, é sempre uma grande honra relembrar que, embora não tenha sido aluno do professor Doneda, mas tenha integrado, né, ainda pelo curto espaço de tempo, né, com que eu entrei nesse mercado do professor Danilo com muito mais antecedência, né, o rol de professores de alguns cursos, especial esse LLM da Fundação do Ministério Público, e também ter, lá no início da minha carreira, né, em proteção de dados, ter debatido, inclusive ter tido a ousadia e, sobretudo, a honra de ter contraposto alguns argumentos com o professor Doneda, sempre com aquela... o professor se manifestando sempre com uma fidalguia, sempre com um acolhimento, né? Até dá para entender nas palavras, às vezes, algum carinho, embora o embate tenha sido bastante ferrenho. Então, eram tanto o professor Danilo quanto a professora Nathalie, que estava em Londres, né, defendendo, claro, aquilo que hoje até eu também defendo, pelo amadurecimento, né, no estudo da cultura da proteção de dados, né, talvez 99,9%, como eu digo, eu tenho realmente mudado minha opinião e obviamente, migrado para o entendimento do professor Danilo, mas o que fica é a experiência de haver convivido, embora no ambiente digital, né, com o professor Doneda, e nessa experiência de, inclusive, ter a ousadia, à época, de haver contraposto, né, o professor, e esse debate, esse convite para participar desse evento veio organizado pela instituição carioca, né, o ITS, né, veio exatamente pelo apego, pela necessidade que se percebe, não só a minha, mas dos quase todos os colegas que tratam com proteção de dados, de cada vez mais estudar e tentar responder às dúvidas e aos questionamentos de proteção de dados com a maior seriedade possível. Eu lembro que o debate à época foi muito intenso, né? Foi muito intenso nas redes, especialmente no LinkedIn. Eu começava ali nessa trajetória, então isso deu a parte boa de toda essa história, que permitiu que eu ficasse até amigo de outros colegas, né, como o Gustavo Zaniboni, que é um mestre em inteligência artificial, que inclusive faz aniversário hoje, veja com o cara bem de parabenizá-lo, que é um colega que também entende, é um programador, né, entende matemático, entende muito, muito de inteligência artificial, mas era também um dos ferrenhos debatedores, né, contrapondo as minhas ideias. E daí isso fez com que esse debate merecesse o holofote a ponto de me colocar num debate com o professor Danilo Doneda. Então, Danilo Doneda é esse mestre, esse líder, né, que todos os colegas, né, que conviveram com Danilo falam dessa capacidade que ele tinha de acolher, de debater e, sobretudo, de compartilhar os entendimentos, de compartilhar conhecimentos, e isso, ele liderando toda essa comunidade da proteção de dados com essa qualidade, com essa capacidade dele de agregar, de sempre discutir, de sempre fazer com que os debates fossem
embora acalorados em muitos casos, como foi o nosso, né, sempre de uma forma respeitosa e além de tudo, além do respeito, da admiração mútua, ele incentivava que se estudasse muito. Ele era um grande acadêmico, alguém que fazia questão de fundamentar muito bem as suas ideias, né? Então trazia a experiência tanto acadêmica quanto jurídica, né, no desenvolvimento dessas estruturas, desse conhecimento normativo que ele tinha, né, de trazer para nós aqui do Brasil, nos seus livros, nos seus escritos, os ditames do que realmente é a proteção de dados, do que realmente, como realmente nós temos que entender a proteção de dados, quem realmente é o grande ator da proteção de dados, que é o titular de dados. Afinal de contas, como eu costumo dizer, se eu tiver com uma caneta, que não está minha aqui, mas se eu tiver com uma caneta Bic em cima da mesa, nenhum dos colegas pode simplesmente pegar a caneta e sair sem me dar nenhuma satisfação. E se isso é assim com uma caneta Bic, se isso é assim com R$1, né, imagine com o dado pessoal, com o nome, endereço, CPF, telefone. Não existe justificativa para nenhum órgão, nem nós da área pública, tratar os dados pessoais sem que sejam esses tratamentos realizados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Por óbvio que não são todos condicionados, por exemplo, ao consentimento, não são todos condicionados à vontade, portanto, né, a deliberação do titular. Nós somos, a grande parte do nosso tratamento de dados, ele ocorre exatamente pelo cumprimento de uma obrigação legal. Então, é mesmo nós, do poder público, da área pública, não podemos, o gestor não tem nem a opção de tratar ou não o dado pessoal. Então, existe essa submissão dos titulares a alguns tratamentos, só que mesmo que a base legal, a autorização legal para que se use algo ligado à personalidade dos titulares, que são os dados pessoais, afinal de contas, nós sempre tivemos, né, o nosso nome como o nosso maior patrimônio. Então, se uma caneta minha não pode ser utilizada sem que pelo menos eu tenha alguma justificativa, bom, eu vou usar para salvar a vida de alguém, eu vou utilizar para escrever, para assinar, né, uma ordem, agora eu tenho ou eu sou obrigado a fazer tal coisa, né, ou uma requisição administrativa, eu sou obrigado a ceder o meu patrimônio, a ceder o meu bem para que o agente administrativo, nas hipóteses legais, possa realizar a sua atividade. Por óbvio que eu não posso, ninguém pode simplesmente utilizar nome, endereço, CPF, telefone, dados bancários, simplesmente porque somos agentes públicos. Temos que, sim, as autorizações legais, a lei permite, sim, a LGPD, ela tem, sim, lá no artigo 7, as autorizações, as bases legais para o tratamento de dados pessoais que não são sensíveis, e lá no 11 dos dados pessoais sensíveis. Então, não é o consentimento é apenas uma das bases legais, mas nós precisamos, né, seguindo na esteira da lição, né, e de todo o conhecimento liderado pelo professor Danilo Toneda, nessa preservação dos titulares. Afinal de contas, os dados pessoais são dos titulares, não são do poder público. O poder público e a iniciativa privada, quando for o caso, pode, às vezes deve tratar dados pessoais, sem dúvida, mas sempre em conformidade normativa, em conformidade, para isso serve a Lei Geral de Proteção de Dados, para dizer como esse tratamento de dados deve acontecer, quais são as hipóteses em que ele é autorizado, quais são as hipóteses em que ele é obrigatório, e aí, portanto, se tenha a preservação dos direitos dos titulares, sob pena de responsabilização. E eu sempre gosto de dizer isso, se a ANPD, se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não tem, dentre as sanções que ela pode aplicar ao poder público, as sanções pecuniárias, mas ela tem as advertências, ela tem, inclusive, a possibilidade de um bloqueio e a proibição do tratamento de dados pessoais. Bom, mas então isso seria muito difícil, e isso é uma questão da ANPD e do município, sim, mas nós sabemos que existe, né, para nós, servidores, o direito de regresso. Então, se algum titular lá na frente, por ter um direito lesado, violado, demandar e talvez até obter, sim, na seara judicial, uma condenação, né, de poder pagar uma indenização, por óbvio que essa existirá, pelo menos em tese, a possibilidade do direito de regresso e da responsabilização do servidor, que, afinal de contas, realizou um tratamento de dado pessoal ao arrepio da legislação e se descumpriu
princípio da legalidade que deve nortear a administração pública, portanto, as responsabilizações elas serão, né, mandatórias. Então, é importante nesse evento, nesse início de evento, já agradecendo, peço excusas, me estendi um pouquinho, mas é importante sinalar, né, que o professor Danilo Doneda, como mestre de todos nós, ele sempre fez questão em todas as suas obras, em todas as suas palestras, em todas as suas intervenções, de ratificar que o grande astro da proteção de dados, e nós, como estamos na iniciativa pública, na agenda pública, nós temos o princípio da legalidade como nosso norteador. E como temos a legalidade, nós não podemos escolher qual lei cumprir ou qual deixar de cumprir. Quando há, por exemplo, um diálogo normativo necessário, e sempre vai haver, e sempre haverá, entre a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados, vai cumprir. Então, ao agente de tratamento, no caso, o controlador, ao município, à União, ao Estado, à empresa, a escolha e a ponderação e a densificação de ambos os direitos fundamentais, sem incluir um ou excluir o outro, né? Então, princípios como transparência, como segurança, como prevenção, tem que informar esse tratamento de dados para que nós tenhamos, sim, o respeito à obra e à lei, a obra do professor Danilo, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, como também parte da nossa cultura, parte do DNA das nossas atividades, seja na iniciativa privada, seja nas nossas organizações públicas. Então, encerro essa primeira participação, agradecendo a atenção dos colegas, enaltecendo mais uma vez a vida e a obra do professor Danilo Doneda, que é a homenagem, que por certo vai se configurar, né, do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, da nação brasileira, né, como consagrando o dia 17 de julho como o Dia Nacional de Proteção de Dados, exemplo do que nós já temos 28 de janeiro como o Dia Internacional da Proteção de Dados. É importante referir que a própria Lei Geral de Proteção de Dados e a emenda constitucional que inseriu o direito fundamental no rol dos direitos fundamentais expressos no artigo 5º da Constituição Federal foram normas extremamente relevantes, extremamente importantes, e que foram aprovadas pelo Congresso Nacional, mesmo em épocas de absoluta polarização, praticamente por unanimidade. Então, seria difícil, e é ainda muito difícil, imaginar algum tema que conte com toda essa união, né, de todas as forças políticas, sociais e econômicas brasileiras, como a proteção de dados contou lá no início, com a aprovação da LGPD, que tramitou por mais de 10 anos, e depois com a emenda constitucional que inseriu no artigo 5º da Constituição Federal, de uma forma expressa, esse direito fundamental. Direito fundamental, a proteção de dados e a autodeterminação informativa, que já era reconhecido antes mesmo da inserção no texto expresso da Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal. Vejam que nós temos, além do direito fundamental à proteção de dados, nós temos o direito fundamental à autodeterminação informativa ou informacional, reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, são direitos fundamentais ligados à proteção de dados, ligados à privacidade, que não podem ser olvidados em hipótese alguma em todas as atividades pela eficácia transversal dos direitos fundamentais que permeiam todas as atividades, sejam públicas, sejam privadas, na sociedade brasileira, sob pena de responsabilização. Nós sabemos que não é e não deve ser algo trivial simplesmente descumprir, desatender um direito fundamental assim consagrado na Constituição Federal e em sede de precedente, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos sim a proteção de dados, né, tanto como um direito fundamental expresso seja na lei, seja na Constituição Federal e já reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não há como se afastar. É por isso que nós sempre temos esses diálogos normativos entre a LAI, a LGPD e outras que tais, mas temos que ter, pelo menos, essa noção de que, quando se trata de dados pessoais, ainda mais dados pessoais sensíveis, seguir toda a doutrina e toda a obra do professor Danilo Doneda, a quem reiteramos as nossas homenagens hoje, né, no sentido de garantir ao titular de dados,
esse protagonismo. Tanto que, né, Porto Alegre, por exemplo, o titular de dados, a gente aqui não vai, em hipótese alguma, com demérito à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas que toda a capilaridade dos PROCONs, por exemplo, garantem esse direito fundamental. Muito obrigado, colegas, e permaneço na companhia à disposição de vocês. Isso, pessoal, quero pedir desculpa novamente pela quebra do protocolo e chamar aqui a diretora-presidente da Prosempa, Letícia Batistella. Letícia. Algum problema aqui com... Tá tentando, ela tá falando, mas o som não tá saindo. É, o microfone não tá saindo o som. 389 pessoas, hein? Parabéns. Olha, acho que é a maior reunião que a gente já fez aqui, gente. Muito obrigado. Parabéns pela organização, parabéns a todos desse super timaço da Prosempa aí. Parabéns. Bastante gente mesmo, acho que eu não lembro de ter visto tanta gente em alguma outra. Eu tô falando para eles mesmo. A Letícia vai sair, e vai entrar de novo na reunião. O microfone dela não está funcionando. Certo, queria pedir para o resto do pessoal aqui para desligar a câmera enquanto não estiver falando, pelo menos, até para ficar mais fácil suportar essa quantidade toda de pessoas aí. Enquanto aguardamos, eu queria só dizer assim, eu tive a sorte de ser aluno do professor Danilo, e ele foi fundamental na criação dessa legislação toda, e ele também estava participando da regulamentação de inteligência artificial, no comitê que ia fazer essa regulamentação, na época que faleceu. Então, devemos a ele também essa participação. Claro, perfeitamente. E também, bom, acabei de colocar, os colegas estiverem com essa curiosidade, acabei de colocar no chat o link do debate ao que eu me referi com o professor Danilo. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Entrei pelo celular. Se até o Bill Gates tem um problema ao vivo, né? Quem serei eu, filha do pão? Bom, inicialmente quero louvar esse momento, né, esse evento organizado por Prosempa Conexões, o networking. São momentos onde a gente compartilha conhecimento, boas práticas, seja com pessoas internas, seja com parceiros, como é o Newton, né, pela Prefeitura de Porto Alegre. E debater esse tema é sempre importante, né? A gente às vezes ouve, mas por que falar sobre LGPD ainda? A LGPD não tem um ponto final, ela é uma jornada. Ela é uma jornada que sempre tem que ser pensada, responsabilizada, entendida como funciona. Então não adianta a gente aplicar uma vez e deixar correr. É um trabalho diário, é um trabalho de cultura, mais do que tudo, uma cultura onde os dados eram compartilhados sem qualquer problema, onde a gente chegava na farmácia e dava o CPF sem questionar. Hoje em dia ainda muitos dão, mas muitos questionam. E eu acredito que nunca esteja pronto, é um crescimento orgânico. Em 2019,
quando começou a se falar em LGPD de uma forma mais forte, na época eu fazia parte da CESPRO, que é a Associação das Empresas de Tecnologia do Rio Grande do Sul, e nós lançamos o primeiro curso de PO, né, focado em LGPD. Foi iniciado o Sindiospa, né, que foi quem realmente me provocou, e nós fizemos turmas que até hoje, né, elas estão vários funcionários da Procebo, que na época fizeram, nem fazia parte da Procebo ainda, uma turma, né, Gava, que a gente formou na época como certificação em DPO, e os questionamentos a gente vê que hoje em dia eles continuam os mesmos em linhas gerais, sempre focados na cultura, porque sem mudar a cultura a gente não adianta ter uma grande tecnologia, não adianta a gente ter uma equipe especializada se a gente não mudar a cultura das pessoas, se a gente não mudar o dia a dia das pessoas, né? Muitas vezes, com consultoria, eu entrava nas empresas e a gente via post-it com as senhas grudadas no monitor, a gente via um descaso, em geral, com senhas, com logins, sejam dados sensíveis ou não. Então, bem-vindos a essa jornada, quem ainda não conheceu, não conhece o tema aprofundadamente, né? Tanto o Gava quanto o Newton têm total expertise e profundidade, né, para levar esse tema, para compartilhar com os colegas da prefeitura, né? E lembrem-se que é uma cultura diária, um entendimento diário, há sim responsabilização pelo devido, né? E cada vez mais a gente está em busca do integral comprometimento por parte da gestão. Lembrando que é sempre top-down, né? A autogestão ela tem que cumprir, ela tem que acreditar como um projeto seu, né? E trabalhar internamente para que todo o seu time atue com esse mesmo cuidado, porque o gestor ele tem a obrigação de disseminar esse assunto dentro da sua empresa, né? Seja através da sua secretaria, seja através da sua empresa pública, como a Procempa, seja através do próprio prefeito, né, junto aos seus times. É importante trazer esse tema, e a gente tem muito orgulho de ter esse tema levado de uma forma tão responsável aqui dentro da Procempa, na pessoa do Gava. Então, parabéns, Newton, parabéns, Gava, é um excelente evento para nós. Muito obrigado, Letícia. De fato, foram pelo menos umas 15 pessoas da Procempa que fizeram aquelas diferentes versões do treinamento da CESPRO, inclusive algumas mais especializadas, como o treinamento de LGPD para RH e outros assim. Foi muito importante. No ano de 2019, a lei não estava em vigor ainda, nós já estávamos lá fazendo esses treinamentos, né, e trabalhando para que a gente conseguisse implementar isso na prefeitura, na Procempa. Queria, então, voltar mais novamente para o professor Newton aqui, sobre a importância mesmo da privacidade, assim, por que é importante isso? Depois eu quero mostrar alguns slides aqui sobre coisas que estão vindo aí no futuro na área de saúde, em especial, e que provavelmente vão ser alguns desafios que a gente vai ter que lidar aí, Newton. Bom, obrigado também, parabenizo a Letícia pela intervenção, né? A presidente Letícia tem essa capacidade, né, de sintetizar e de mandar um recado de uma forma tão objetiva, mas com densidade e qualidade, que diz realmente lá, né, de onde vem essa nossa jornada de proteção de dados e algo muito importante que a Letícia fala. Tem que ser top-down, e a presença dela aqui, esse acolhimento para esse evento aqui demonstra isso. Se não for algo que vá do presidente, ou no nosso caso do prefeito, né, ao porteiro, e não do porteiro ao prefeito, mas do prefeito, da presidente ao porteiro, não demérito ao porteiro, mas se não for nesse sentido, a privacidade ela fica descoberta, porque é quando a organização, seja pública ou seja privada, ela entende a relevância de que nós estamos lidando com patrimônio, com direitos fundamentais e direitos inalienáveis relativos à própria personalidade dos titulares. Enquanto não se entender isso, ou enquanto a organização não compreender isso, seja ela pública, seja ela privada, vai estar especialmente exposta a riscos, especialmente riscos reputacionais, né? Porque a gente vê que se ainda não se tem
a notícia de grandes sanções pecuniárias aplicadas pela MPD, e isso, sem dúvida, que no cenário muito breve haverá. Né? Mas isso não nos afasta, e até hoje não impediu e nem vai impedir, por exemplo, sanções aplicadas na seara judicial, em processos judicializados, em que o titular pode obter, como eu falei antes, a condenação, a indenização, ao pagamento de indenização, então aí é pecuniário. E aí, por óbvio, que se for o caso, que quem for o agente, né, o servidor responsável, a menos que tenha uma justificativa bastante plausível, vai haver essa responsabilização, como há, né, de qualquer um de nós, se praticarmos alguma conduta que viole as normas, seja do nosso estatuto, ou seja outra lei também, porque, afinal de contas, o princípio da legalidade da administração pública ele é mandatório. Então, isso é interessante também, e justificando por que nós somos, né, chegamos a 392 pessoas, realmente. Eu não lembro nem aquele evento com o professor Danilo que eu participei, eram uns 390 pessoas. A gente sabe que online, mais quando ficam gravados e tal, os eventos eles podem, não necessariamente as pessoas têm a disponibilidade, como os colegas, de assistir ao vivo, né? E quando há, né, é importante, porque a gente sabe que só quando há um efetivo interesse é que as pessoas, ao menos que sejam convocados, mas como é no caso que foi um convite, né, ter 390 colegas participando é uma honra muito grande para nós. Isso mostra que, lembra que lá no início, se eu via, obviamente nós nunca pensamos assim, né? Mas assim, nós ouvimos há muito tempo, isso primeiro, algumas ondas da proteção de dados, da privacidade. Primeiro, isso é para as grandes. Primeiro que ninguém dizia grande, e interessante que nos negócios ou nas instituições, quando é para o benefício próprio, todo mundo é pequeno, e quando é para depois, ou todo mundo grande, dependendo da situação. Mas isso é para as grandes. Isso aí, imagina, organizações pequenas não tem como cumprir isso. É a mesma coisa, eu acho, como eu devo ser o decano aqui do evento, eu ouvi isso também quando veio o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Se tiver que cumprir tudo isso aí, eu entrego a chave para o juiz, porque não tem como cumprir. Como não tem que cumprir, como é que nós vamos defender e garantir os direitos dos consumidores? Afinal de contas, nós estamos lidando com a vida, com a honra e com o patrimônio de terceiros para o nosso negócio. E essa é a mesma, se ouviu isso muito lá no início, a proteção de dados, essa coisa vai para as grandes, imaginando grandes telefônicas, as big tech, seja lá o que for. Depois, uma segunda, isso foi cabalmente, né, não desmentido, porque eu não estou falando que é uma mentira, que as pessoas não dolosamente mentiam, mas esse entendimento foi definitivamente soterrado pela NPD. Se nós percebermos que até hoje são 6 ou 7, se não me engano, sanções aplicadas a órgãos do poder público e uma aplicada a iniciativa privada, ainda era um pobrezinho do MEI, né, um microempresário individual que, beirando ali, como nós sabemos, pela natureza, é pouco mais, é uma ficção jurídica que para afastar um pouquinho da pessoa física. Então, não temos nenhuma outra sanção aplicada a empresas, mas temos 6, se não me engano, aplicadas a órgãos públicos. Então, está 6-1. Então, é óbvio que a LGPD foi, e isso não é ilógico, porque, afinal de contas, quem é o maior controlador no Brasil? É o Estado. Se nós pensamos, não existe nenhum outro controlador que tenha 215 milhões de titulares no seu âmbito. Todos os brasileiros têm seus dados pessoais tratados, pelo menos pela União, e de acordo com onde residirem, onde frequentarem, pelos estados e pelos municípios. Então, não existe, nasceu a declaração de nascido vivo, já está inserida em sistemas, então o primeiro tratamento de dados é feito pelo poder público, seja provavelmente ainda que pela unidade de saúde. Então, nós temos assim, se o grande controlador, se o maior agente de tratamento é o poder público, por óbvio que a LGPD é para o poder público. Por óbvio que tudo que está lá é para o poder público. Tanto que, quando nós vemos lá no artigo 23, destinações específicas ao poder público, é para tornar ainda mais expresso e dizer que, bom, pelo menos lá nas sanções do 52, né, as sanções pecuniárias de multa e multa diária, e multa, né, aqueles 2% do faturamento e tal, dos 50 milhões, essa assim não se aplica. Foi uma opção do legislador brasileiro, que no âmbito do GDPR se aplica assim,
até as sanções pecuniárias à administração pública. Como no âmbito do GDPR é possível, e aí eu trago um pouquinho da legislação de Portugal, aqui nós não temos o crime de tratamento indevido de dados pessoais como conduta penalmente relevante, como um crime. Em Portugal tem. E qual é a dificuldade de termos isso aqui no Brasil? Basta um projeto de lei, que já deve ter algum tramitando, e inserir numa lei esparsa ou no Código Penal algum artigo, a exemplo do 352A, lá da Lei Carolina Dickmann, que diz acessar dispositivo informático, né? E aí, acessar dispositivo informático é acessar a dados pessoais. Então, tirando aquele que a pena é muito leve, ainda a responsabilização lá ainda é muito subsidiária, muito difícil de acontecer, mas o mero acesso, por exemplo, a mera curiosidade em Portugal já tem crime. Então, ainda não é assim no Brasil, não, mas não é na seara criminal, mas na seara administrativa, na seara civil, são sim condutas absolutamente relevantes, e isso não é difícil de entender. Nome, endereço, telefone, os dados pessoais, especialmente o nome, mas algo, e pensem também um dado pessoal sensível, são inerentes à personalidade, não? Eles são inalienáveis, nem que eu quisesse, eu poderia dispor do meu nome e dizer façam o que quiser. Eu não tenho, nem que fosse possível esse consentimento amplo, real, absoluto, dizer, bom, assina aqui e eu posso fazer o que eu quiser com o teu nome. Isso não existe. E se eu, que sou o titular do meu nome, se eu sou o titular desse dado pessoal, não posso dispor dessa fala do meu dado pessoal, como outra entidade, como terceiro, seja ele público ou privado, poderá fazer? Ah, mas se não for assim, eu não consigo gerar o meu negócio é sair um pouquinho da nossa área, meu negócio é marketing, como eu vou ter uma empresa de análise de risco e tal, se eu não tratar dados pessoais, bom, como é que alguém pode defender, utilizar o patrimônio de um terceiro para o seu negócio, e mesmo assim não ter, sem nenhuma regra? Como eu vou usar uma coisa que é da Letícia, que é do Gava, eu vejo alguns assim para salvar, que é da Carolina, que é da Júlia, que é do Anelo, né, que é do Adriano, da Adriana, da Alessandra. Como eu vou, se não são meus, como é que eu posso utilizar isso para o meu negócio, seja um negócio privado ou seja uma atividade pública? Não, mas é em benefício. Bom, mas se for em benefício, se eu tiver uma justificativa, eu tenho alguma autorização da lei para isso, e aí, bom, eu vou tratar. Mas isso não quer dizer que está liberado, porque mesmo porque eu possa fazer o tratamento, esse tratamento só pode acontecer nos termos legais, porque diz, bom, mesmo que haja um consentimento, ou seja, para um cumprimento de uma obrigação legal, isso não demite, pelo contrário, atrai todas as outras responsabilidades. Não, mas eu não tenho como fazer para o meu negócio, então não faça um negócio. Ah, mas eu sou da gestão pública e eu não tenho como... Então, a gente vai ter que dar um jeito. Nós vamos, como diz o pensador, um grande amigo Dado Schneider, nós vamos ter que nos entender. E nós vamos ter que nos entender, porque se nós não nos entendermos e cumprirmos a lei, é mais uma lei que nós precisamos cumprir. E se nós temos que cumprir, a proteção de dados e a privacidade tem que estar no nosso DNA. E é isso, e por isso é uma atividade muito gratificante trabalhar aqui na Prefeitura de Porto Alegre, sempre nessa parceria gigante com a Procempa, com o Gava, com o Pontinho, com a própria Letícia, com todo esse time da Procempa, porque nós, felizmente, falamos a mesma língua e a alta gestão também, né? Afinal de contas, só existe um DPO, só existe essa ênfase em proteção de dados em Porto Alegre, porque o prefeito assim entendeu, os secretários assim entendem, né, que entenderam, tiveram a capacidade, têm a capacidade de reconhecer, de perceber que se precisa cumprir uma lei. Da mesma forma como se cumpre e se deve cumprir, porque na área pública a transparência é regra, nós temos que cumprir a lei, por exemplo, nós temos que cumprir a lei de acordo também, e também a Lei Geral de Proteção de Dados, tanto, né, como diz, por exemplo, já manifestações da CGU, né, no sentido de que, bom, claro que precisa definir a transparência, porque nós lidamos com uma coisa pública, né, nós lidamos com as... Não se lida com bens nossos, mas sim, né, nós, eu me incluo no time, o controlador, o município, o controlador, Estado, controlador, empresa, ele lida com bens de terceiro, públicos com bens de terceiro. Então, eu preciso fazer isso de uma forma correta, de uma forma conformidade, seja com a Lei Geral de Proteção de Dados, seja com a LAI, seja com toda a normativa. Como eu faço isso? Para isso que nós estamos aqui, né, para, naqueles casos concretos, naquelas dúvidas, construir um caminho que a gente entenda que vai manter tanto a transparência, por exemplo, quando for o caso, quanto preservar os direitos dos titulares, que também vão ter que
que receber a devida tutela, o devido cuidado. Para isso, então, né, que hoje de manhã eu concluí, só para um dado assim, estatístico, a orientação número 371. Então, são 371 casos analisados em menos de 2 anos, de casos concretos. Bom, nesse que posso ou não posso? Como nesse documento que tem esses dados pessoais, a gente tramita em acesso restrito ou tramita em acesso público? A gente pode divulgar, a gente deve divulgar, a gente é obrigado a divulgar. A gente, se determinado solicitante, que pode ser um parlamentar, que pode ser um anônimo, que pode ser uma empresa, que pode ser um cidadão comum, né, não que isso seja demérito, se tiver pedido acesso a determinados dados pessoais, ele vai ter esse acesso ou não? Né? Então, são esses casos que, como eu gosto de falar, desde o chip, né, dos animais que são castrados e que são identificados e depois foram tão bem utilizados na época, por exemplo, para identificar as famílias e retorná-los às suas casas, nós temos que gerar e nesses casos atender a lei, porque é uma determinação, um mandamento legal. Gava, te devolvo a palavra. Certo, eu quero começar aqui então a apresentação desses slides para provocar um pouco aqui sobre o que vem por aí no futuro. Estão vendo? A ideia então é falar sobre essas questões do futuro e sobre saúde especificamente. Por que saúde? Existe toda uma questão de que saúde é algo importante para todo mundo e também, na verdade, a questão de que as pirâmides etárias da maioria dos países, inclusive o Brasil, estão se invertendo, né? Estão nascendo menos jovens, a população está envelhecendo e a medicina vai ter que sustentar essa situação toda. Então, alguns dispositivos que estão sendo criados, inovação, para sustentar isso. Existe toda uma questão de como se faz para, com menos pessoas, você conseguir suportar essa população mais idosa, então. E uma das formas de fazer isso é criando esses dispositivos vestíveis. Aqui eu dei o exemplo do relógio, que faz monitoração de todos os aspectos da saúde do paciente e informa instantaneamente o médico em outro lado do mundo, às vezes, sobre quais são os parâmetros da pessoa. Por exemplo, o ritmo dos batimentos cardíacos, composição do sangue, se tem lipídios, se tem triglicerídeos. Um relógio desses tem condição de fazer uma monitoração completa dos parâmetros de sangue do paciente e informar imediatamente o médico e que pode já, inclusive, usando tecnologias mais avançadas, já até receitar e informar o paciente, olha, você está precisando tomar alguma coisa agora para a sua saúde. Qual é o risco que tem, então, perante a LGPD desse tipo de dispositivo? Quem mais vai ter acesso a essas informações todas sobre a saúde do paciente? Isso tudo pode ser muito fácil até de invadir, com a maioria dos dispositivos de internet que nós temos hoje, a IoT, na internet das coisas. Esses relógios eles podem ser facilmente hackeados, invadidos. Se não se tomar cuidado com eles, essa informação pode acabar vazando. Então, esse é um dos desafios. Já existem dispositivos assim. Tem um caso de um amigo que usa marca-passo. O marca-passo dele é conectado na internet, ele pode ser monitorado à distância pelo médico dele. Então, aconteceu uma situação um tanto constrangedora até, que nós estávamos com duas amigas saindo de um evento, indo fazer uma refeição, quando o médico dele liga para o celular dele e pergunta: o que tu está fazendo que teus batimentos cardíacos dispararam tão rápidos agora? Ele ficou meio vermelho, sem saber responder,
mas na verdade ele acabou casando com aquela pessoa que estava na mesa ali depois. E era por isso que os batimentos dele tinham disparado. Esse tipo de informação ele pode ser usado para coletar business intelligence. Então, no futuro, existe uma possibilidade dessas informações estarem realmente sendo analisadas para detectar, por exemplo, o início ainda de uma pandemia, quando está acontecendo, como a gente viu nos últimos anos, aí, de algo estar se espalhando pelo mundo e dá uma capacidade mais rápida de reagir. Se pensa usar até um blockchain para esse tipo de informação, e de novo, como é que você faz para ter certeza de que essa informação não vai vazar, como ela vai ser tratada de forma a não comprometer a privacidade das pessoas. Telemedicina, nós já vimos algumas experiências com telemedicina, se fala em usar robôs até para fazer cirurgias, ou inicialmente com o médico cuidando do robô como se fosse um joystick ali que ele estava segurando, ou com inteligência artificial também do robô poder fazer a sua própria medicina, a sua própria cirurgia sem ter uma interação humana com ele. E claro, todos os riscos que isso está associado, se pifa uma internet nesse meio tempo, se dá algum bloqueio no momento crítico, pode ser muito ruim. Temos as iniciativas, inclusive como a Procempa está trabalhando já em projetos aqui, de aplicativos que fazem diagnóstico do paciente. Nós estamos com 3 iniciativas bem sucedidas já, de diagnóstico de câncer. Com um dispositivo como um telefone, você consegue fazer análise de fotos, por exemplo, da pele do paciente, e é possível dizer, através dessas fotos, qual é o risco daquela manchinha que está na pele do paciente ali, já ser um câncer ou vir a ser daqui a algum tempo. A aplicação desse tipo de coisa, a gente pode, por exemplo, em posto de saúde, entregar para um médico generalista, que é um profissional excelente, mas que não tem tanto conhecimento da área de câncer, por exemplo. Ele pode auxiliar esse médico a determinar qual o risco do paciente e fazer ele furar a fila, porque se ele esperar uma fila de 6 meses para fazer uma consulta, esse paciente pode morrer nesse meio tempo. Agora, se ele tem um alto risco, a gente pode fazer ele furar a fila e entrar logo para uma consulta imediata, e ter uma chance melhor de sobreviver. As outras iniciativas são parecidas para câncer de pulmão e câncer de mama. O câncer de mama a gente já está fazendo uma parceria com a Santa Casa, já tem alguns resultados lá, já estão sendo feitos esses estudos, e é realmente impressionante assim, esse resultado, porque com uma análise de uma mamografia comum, onde um médico pode dizer, isso aqui pode ser, essa manchinha pode ser um defeito do equipamento, não deve ser nada. Mas a inteligência artificial consegue, porque ela já teve um treinamento maior do que qualquer médico. Um médico experiente, ele pode ter visto alguns milhares de mamografias na sua carreira. A inteligência artificial pode ter visto milhões de mamografias, é só fazer esse treinamento e entregar para ela. Então, ela tem condições de identificar com muito mais antecedência, nesse caso, fazer um diagnóstico precoce. E, com isso, às vezes, a pessoa não precisa nem mesmo tomar remédios. Ela pode simplesmente trocar os hábitos dela, começar a tomar hábitos mais saudáveis que previnem o desenvolvimento do câncer. Então, é até algo autopremeditado, que pode se auto-sabotar a sua própria previsão, caso a pessoa consiga mudar de hábitos. E está vindo aí ainda de câncer de pulmão, a mesma coisa, com uma imagem, exame de imagem passado pelo aplicativo, ele consegue dizer o que vai acontecer. Claro, todos os riscos associados da inteligência artificial sempre,
questões raciais, questões de paciente, tudo tem que ser tratado de forma anonimizada para esses aplicativos hoje. Então, existe todo um cuidado para que isso não gere um vazamento de informação de qual o paciente tem, qual o paciente não tem determinada doença. Esse aqui é um projeto que já virou alvo de empresas de milhões de dólares aí. Existe um projeto de lei, inclusive, tratando disso, sobre padrões neurais. O nosso cérebro ele gera ondas cerebrais que podem ser lidas por um capacete ou por outros dispositivos especializados. E é possível, com essa informação, tu ligar em inteligência artificial também, identificar algumas coisas que estão passando pela cabeça da pessoa. Aqui, no caso, eu botei um exemplo extremo. O paciente está pensando num sorvete e o robô identifica que ele está pensando num sorvete. Isso só é atingido com muito treinamento da IA e é muito específico da pessoa. Mas estão sendo feitas coisas. Não sei se vocês viram na Copa que teve no Brasil. Foi dada uma demonstração no pontapé inicial da Copa, do primeiro jogo na Copa, do trabalho do professor Nicoleles, um brasileiro que usa esse tipo de tecnologia para controlar um exoesqueleto que é vestido por uma pessoa que é paraplégica. Ela consegue caminhar acionando esse exoesqueleto que é colocado, que ela veste, e fazer caminhar, como se fosse uma pessoa normal, quase. O projeto ainda está em andamento, mas temos também a Neuralink, que está fazendo algo parecido, interconectando a pessoa usando um chip implantado dentro da cabeça da pessoa, em que ela consegue, inclusive, acessar a internet, fazer comandos para a internet e receber respostas do que ela consultou na internet. Então, essa é uma tecnologia que vai crescer muito o uso, vai se desenvolver muito, e está acontecendo já. Outro avanço que está sendo feito, vocês veem hoje essas empresas que fazem análise do seu DNA para descobrir se você tem antepassados em outros continentes, em outras até espécies mesmo, O pessoal fala que existem aqueles antepassados muito distantes lá que não eram nem sequer da espécie Homo sapiens, como os neandertais. Uma das pessoas que eles falaram que tinha antepassado neandertal, tantos por cento já do seu DNA, era o Ozzy Osbourne. Mas você está dando esse DNA para essas empresas e elas vão poder no futuro oferecer remédios específicos só para doenças genéticas que essas pessoas têm. Ou então fazer o que a gente já viu em alguns filmes aí, com tema de filme de terror aí, ficção científica. Elas podem fazer com que alguma coisa seja lançada no ar, em um auditório, por exemplo, que afete apenas uma determinada pessoa. Pode ser até um veneno, por exemplo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, na verdade, para não espalhar esses nossos dados genéticos já hoje. Porque no futuro isso pode afetar não só nós, mas também nossos próprios descendentes, nossos filhos, netos. Este aqui é um outro projeto, também existe, o pessoal está treinando já isso, usando nanotecnologia, criar micro-robôs que podem entrar, ser injetados no nosso corpo e fazer algumas ações de controle de células, reparação de doenças, exterminação de câncer e coisas assim. Assim como aqueles dispositivos vestíveis lá, a questão sempre é quem é que tem o controle desses dispositivos e o que vai fazer com eles. Então, novamente, questões de privacidade envolvidas, de monitoração do corpo, da saúde da pessoa, e de como isso vai ser usado no futuro. Eu queria finalizar essa parte, então,
né, dizendo que proteger os dados pessoais de saúde, especificamente, também é proteger vidas. É muito importante, então, esse pensamento, esse cuidado com os nossos dados de saúde. Professor Newton, gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Boa, claro. Fim do Parabéns. tempo. Claro, parabéns, cara. Parabéns. São todos questionamentos absolutamente relevantes, atuais e futuros, né? Porque não realmente proteger dados pessoais é proteger vida, porque nós estamos cuidando das pessoas, né? Pessoais, parece uma redundância, né? Parece que a gente é sempre redundante, então é óbvio dizer que se são dados pessoais, são dados das pessoas, pessoas naturais, pessoas físicas, nós todos aqui, né? E até eu quero aproveitar, convidar os colegas que tiverem interesse, assim, e o mês passado, infelizmente, tive a honra de participar de 2 lançamentos de livros, e eu acho que esse vocês aparece. Esse aqui é Novas Perspectivas sobre Ética, Direito e Tecnologia, que aborda os neurodireitos, né, as questões da Neuralink e tal. Tem um texto nesse livro ali sobre mais pelo aspecto ético, né, normativo e tal, né, do direito. É um livro sobre ética, direito e tecnologia, então eu escrevi lá sobre direito e ética, neurodireitos e ética. E esse que é um livro, esse aqui é um livro bem bacana. Esse está na Amazon só. O Futuro dos Neurodireitos. Esse foi editado pelo Instituto Legal Grounds, com o professor Humberto de Campos, professor que da Universidade Berlim, se eu não me engano, alemã. Esse aqui, então, ele é um livro editado nos Estados Unidos e vem mas na Amazon a gente consegue até, não é tão caro. O Futuro dos Neurodireitos aqui, esse livro é só dedicado aos neurodireitos. Nesse livro eu escrevi sobre esse link, né, como a gente faz para proteger neurodireitos e nesse diálogo com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque nós ainda não temos aqui no Brasil, ao contrário do que há no Chile, o direito fundamental à proteção dos neurodireitos, né? Embora nós não tenhamos no Brasil, na Constituição Federal, e já existe uma PEC tramitando sobre isso, mas nós temos aqui no Rio Grande do Sul, na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, né, uma previsão, se eu não me engano, no artigo 225, que fala sobre neurodireitos. Então, o pioneirismo do Rio Grande do Sul também tratando de neurodireitos, e é exatamente por essas questões, né, que a gente não tem como envolver se dado pessoal, nome, endereço, telefone, são coletados de acordo com o que nós fazemos no nossos comportamentos, né, também, claro, né, com o que nós publicamos, com o que nós postamos, mais ainda nós vamos ter que ter essa atenção, especialmente normativa, quando se envolve IA, né, e as questões nos neurodireitos, que me preocupa bastante, tanto que tenho escrito sobre isso, uma vez que os neurodireitos, nós lidamos com o direito, com a liberdade fundamental de pensamento. Se a liberdade de expressão, ela pode não ser absoluta, tanto que se eu me expressar alguma ofensa, né, eu viole algum direito, de alguma esfera jurídica de alguém, eu pratico uma ofensa a alguém, ou seja, se ao me expressar, eu tenho limitações, e temos, sim, porque não existem direitos absolutos, né? Agora, o pensamento, a liberdade de pensamento, ela não tem como ser restrita. Agora, imagine com equipamentos que monitorem, inclusive, os sonhos, né? Como teve um experimento japonês que conseguiu filmar o que a pessoa sonhava. Então, imaginem, eu fico imaginando, realmente, assim, para nós não nos afastarmos do tema, o professor Danilo Doneda, né, nosso homenageado de hoje, o que ele já deveria estar produzindo intelectualmente, né, os textos dele, ao analisar neurodireitos, proteção de dados extremamente sensíveis, como os dados relativos ao nosso pensamento, né, a partir do momento com a escalabilidade e a profusão de danos que pode acontecer a hiperconectividade, né, de um mundo que hoje nós não vivemos mais online ou offline, o mundo é on-life, pela vida toda, nós estamos sempre conectados, mesmo que estejamos dormindo, mesmo que nosso celular, nossos equipamentos estejam desligados, o mundo online acontece quando a gente volta para
para conexão, quando se liga o telefone, a gente vê a quantidade de WhatsApp, de e-mails, de coisas que aconteceram enquanto nós imaginávamos que estávamos fora de contato. Agora imaginem quando nós tivermos e já dispomos de equipamentos que monitoram o pensamento das pessoas, né? E mais adiante, no futuro, não nada distante, sim, tecnologias que serão usadas pelo bem, né? Que propiciando, inclusive, né, a reversão de algumas patologias neurológicas, né? Uma espécie de reprogramação cerebral, alguma coisa assim, que poderão, por exemplo, ter efeitos extremamente valiosos na seara previdenciária, uma vez que algumas pessoas que vão conseguir retomar a sua capacidade laborativa, né? Agora, claro, a gente tem que ter essa preocupação, por isso, né, nós da área mais da área jurídica temos essas preocupações de como regular isso, ao regulamentar inteligência artificial, neurodireitos, né, proteção de dados pessoais, inclusive na seara do pensamento. E na área da saúde também, né, Gava? Eu convido os colegas que, se ainda não tiveram a oportunidade, de acessar claro, Giba, não é nem hipótese alguma frear, né? E mesmo que se quisesse frear, não se poderia. Inteligência artificial e tecnologia é uma onda que não tem como se parar. Ninguém jamais vai pensar em parar uma onda. A gente tem que regular os efeitos de quem surfar essa onda, né? A gente tem que aprender a surfar essa onda, porque é a mesma onda que nos derruba, que nos mata daqui a pouco, né? Um campeão mundial pode surfar a onda lá de Nazaré. Então, essa onda, para mim, é um terror. Para quem sabe surfar, é um prazer, até gera alguns milhões de dólares, né, em patrocínios. Então, não há como frear e nem se deve, porque é mundial. Então, não teria como ter um acordo mundial e dizer, bom, ninguém mais vai desenvolver isso, seria ridículo, né? Mas não existe essa possibilidade. Então, se os outros países, se as outras sociedades desenvolvem, como é que nós vamos ficar à margem? Por isso que sempre temos todo o apoio nas iniciativas como o Smart Gen da Procempa, né, todos esses outros aplicativos e tal, mas é que saber como fazer de uma forma de prevenir e proteger os dados das pessoas, porque também não adianta simplesmente permitir que, por exemplo, já haja uma geração inteira, como eu trato para trazer os exemplos, como o Gava faz muito bem aqui, não se pode imaginar que se permita, pelo menos no Brasil, que alguma espécie de governante queira uma geração futura apenas de colorados, torcedores do Internacional. Isso não deve acontecer, mas no futuro próximo vai ser muito possível, porque a mesma tecnologia que vai permitir a recuperação de uma doença neurológica vai permitir que se faça uma programação e que já se implante, por exemplo, todo o conhecimento que uma pessoa necessita para passar num concurso, por exemplo. E aí aquele que vai estudar, ele não vai ter essa mesma capacidade de alguém que teve esse conhecimento implantado por alguma outra forma artificial. Então, são esses temas que, retornando ao ponto principal, a homenagem ao professor Danilo Doleda, hoje no Dia Nacional de Proteção de Dados, que ainda não é oficialmente, mas que será, né? Sem dúvida que é muito importante trazermos também esses debates, essas reflexões, essas necessidades, e dizer que no nosso dia a dia pode parecer que nós estamos, né, com um futuro muito distante, que isso não vai acontecer, muito pelo contrário, é hoje. Hoje tenho certeza que todos nós, e é óbvio que antes de participar desse evento, eu também entrei no GPT, né, e olhei e pedi que me desse um breve resumo da vida do professor Danilo Doneda, para que eu não me esquecesse de algum detalhe um pouco mais relevante disso. Então, eu tenho certeza que eu acho que todos nós hoje utilizamos, né, alguma inteligência artificial, por exemplo, para os nossos desempenhos e para o desempenho das nossas atividades e de entregas que, se nós não tivéssemos utilizado essas ferramentas, talvez nós não tivéssemos tempo de dedicar para esse evento daqui. Então, sempre, sem dúvida, que evoluir, progredir, e mesmo que a gente não quisesse, a ciência não tem como frear essa onda. Nós temos que entender, e a parte, né, da parte normativa, a parte jurídica, é dizer, olha, ativar, né, mecanismos éticos que informem, né, as melhores práticas para fazer isso com segurança e menor exposição, pelo menos, a risco dos titulares das pessoas, né? Mas eu achei ótimo, foi um único colega que eu consegui acompanhar aqui, Giba, é esse mesmo nosso objetivo, assim, jamais é proibir, jamais é dizer, olha,
colegas, não utilizem mais inteligência artificial. Não se pode utilizar inteligência artificial no âmbito da administração pública municipal de Porto Alegre. Jamais vai se pensar isso, porque, afinal de contas, é a entrega que é melhor, né? E eu tenho dito assim, esses dias também tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre inovação lá para a Associação Nacional do Ministério Público. Eu disse, olha, inovar não é só fazer mais e mais rápido, isso é aprimorar, isso é desempenho, né? Já se tem tecnologia. Inovar é utilizar a tecnologia para que se possa, inclusive, retornar mais ainda ao convívio diário, que se tenha mais tempo para a família, mais tempo para atender as pessoas presencialmente, mais tempo para que se fique no contato direto com as pessoas, mais tempo ao ar livre, mais tempo longe das telas. Então, se a gente consegue utilizar a tecnologia para aprimorar nosso trabalho e entregar mais rápido aquilo que nós temos que fazer com melhor qualidade para sobrar um pouquinho mais de tempo longe das telas, isso é que é inovar também, pelo que eu defendi lá naquele evento. Gava, eu também fico à disposição de todos os colegas, nós somos vários, mas eu tenho certeza que, como o Giba fez essa colocação, se tiver mais alguma, a gente tem, se tiver algum tempinho, eu estou à disposição de todos, e desde já agradeço pelo tempo, fiquei muito feliz, muito contente com o convite, muito honrado, estou me recuperando de uma cirurgia meio complexa aqui, mas fiz questão de estar, né, com vocês, porque isso faz com que a gente sempre aprenda mais, a gente discuta mais, a gente conviva, né, ainda mais num ambiente como os colegas do município, os colegas da Procepa, que são absolutamente capacitados, gente da melhor qualidade, com tanta tecnologia no DNA e com tanta vontade de fazer da forma correta e tão capaz. Então, muito obrigado a todos e fico à disposição. Pessoal, quem quiser mandar perguntas aí ou falar alguma coisa a respeito aí. Obrigado. Smart Gen. Smart Gen é outro dos projetos da Procempa, que é essencialmente o equivalente a um chat GPT. Mas tem uma questão muito importante, justamente na questão da privacidade e da proteção de dados, né? O Smart Gen, ele roda dentro do data center da Procempa. Então, a informação que está ali, ela não vai ser passada para fora, né? Tu não está entregando aquela informação para organismos internacionais, inclusive. Então, esse diferencial, na verdade, que a gente considera muito importante em termos de LGPD. Assim. Importante ter a LGPD já como filtro, né? Já como pressuposto ética normativa dessa desenvolvimento do manhã, porque aí já se faz quanto mais fala, né, privacy, desde o design, desde da concepção, aí já se tem um caminho mais tranquilo para trilhar. Cidades inteligentes, verdade, com inteligência artificial e sensores espalhados pela cidade em diversas situações, a quantidade de aplicações que pode ser feita assim para ajudar o cidadão é impressionante, é uma coisa gigantesca que pode mudar a nossa vida em questão de alguns anos, assim, até se começar a desenvolver esses projetos. Você pode fazer coisas também que não são tão bacanas assim, né? São Paulo, lá, eles tiveram uma sanção da ANPD justamente por ter colocado no metrô em São Paulo um sistema que analisava pela expressão facial da pessoa se ela estava gostando ou não de uma propaganda que ela tinha visto ali ao lado. Esse tipo de coisa é uma violação clara da privacidade, principalmente pode estar em erro, tá? A pessoa pode estar pensando em outra coisa, pode não ter sido reconhecida direito aquela expressão facial, né? E não tinha nenhum retorno, na verdade, para o cidadão, mas se você pensar bem, tem várias outras coisas parecidas que podem ser feitas com base em expressão facial. Aqui em Porto Alegre nós temos também questão de cercamento eletrônico, não só para carros, mas a gente tem até uma iniciativa que permite detecção de foragidos. O pessoal está começando a usar agora parecido nos estádios de futebol, vocês já devem ter visto também.
E, enfim, é um futuro brilhante que pode ser feito aí com essas coisas. A gente tem que cuidar muito sempre para manter a privacidade, mas não barrar a inovação onde ela for boa e produtiva para o cidadão. Perfeito. Se me permite, o Gabriel toca num ponto que é diário. É impossível não tratar sobre isso todos os dias aqui. Né? A questão do diálogo, que aí, como a gente discute sempre com o André Pontinho, a questão do diálogo ou duelo entre LAI e LGPD. Né? A transparência, sim, a lei geral, a lei de acesso à informação, a transparência é regra pública, sem dúvida. É regra da administração pública. Mas, assim como a administração pública não pode simplesmente chegar aqui na minha... pegar meu carro e me tomar o carro, ou minha casa, ou a minha liberdade mesmo, afinal de contas, se não for nas estritas hipóteses legais, eu não posso ser preso. Né? Nas estritas hipóteses legais, eu não posso ser desapropriado de um carro, de uma casa. Nas estritas hipóteses legais, eu não posso ter meus alimentos confiscados ou bloqueados, nas estritas, a não ser que sejam nas estritas hipóteses legais. Então, a lei de acesso à informação nada mais é do que um outro prisma de abertura democrática e civilizatória da gestão, mas ela também deve ser levada a efeito, executada e cumprida nos estritos limites legais, dentre eles a lei o direito fundamental à proteção de dados. Então, nós temos, como no direito a gente chama, um hard case, nós temos dois direitos fundamentais, um coletivo, né, de acesso, de controle da administração pública, de gestão pública, e outro direito fundamental individual. Qual prepondera? O ideal é que sempre se consiga atender a ambos os casos de uma forma correta, de uma forma adequada. E nesse caso, por exemplo, eu não tenho exatamente a estatística, mas certamente 60% ou 70% das 370 orientações são nesse sentido, de que naquele determinado caso, naquela determinada aplicação, se deve preponderar, eu oriento que prepondere a lei de acesso à informação, prepondere a lei, mas sem violar, ou com a menor violação possível, aos direitos fundamentais individuais. Porque também nós não temos, a partir do momento que um dado pessoal é agregado, um nome, endereço, telefone, CPF, dados bancários, ou seja, outra informação qualquer, é tratada pela administração pública, eles não perdem a condição de dado pessoal. E aí, então, se a administração pública for responsável pelo vazamento de dados que não deveriam ser postos a público, ela é responsável igual a qualquer outro agente de tratamento nos termos da LGPD. Não existe essa diferença, ou faz a maioria dos tratamentos, ou grande parte dos tratamentos levados a efeito pela administração pública ou são no cumprimento de obrigação legal, e a base legal é para isso, mas cumprir uma obrigação não autoriza ou não implica que eu descumpra outras. O princípio da legalidade ele é constituído por todas as normas brasileiras, né? Até o princípio deveria ser nem da legalidade, da normalidade, porque são normas, além das regras, das leis expressas, nós temos os princípios todos constitucionais, e assim como a transparência é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, e está expressa na Constituição, a proteção de dados e a autodeterminação informativa também. Então, eu não posso simplesmente dizer, bom, dados pessoais, o meu nome Newton, ele segue sendo meu e é dado pessoal em toda e qualquer circunstância, seja na relação de servidores municipais, seja na relação de consumidores do Shopping Iguatemi. Então, a natureza de dado pessoal não altera. Então, para que o Shopping Iguatemi ou a Prefeitura Municipal possa tratar esse meu dado pessoal somente nas hipóteses do artigo 7º ou do artigo 11 da lei. Fora dali, nenhum dos dois pode. Então, essa é o desafio diário, né, de termos que cumprir, assim como tantas outras normas, temos que cumprir ambos os preceitos, a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados. O Pontinho ali está pedindo uma palavrinha sobre o uso secundário e compartilhamento, né? O professor Newton estava falando aqui sobre transparência,
Eu ouço muito, assim, essa frase aqui: encontrei esses dados pessoais na internet, eu posso fazer o que eu quero com eles. Não, não pode, não. Claro que não. De forma alguma. Não é seu. E da mesma maneira, quando a gente está tratando o dado do cidadão para uma finalidade, não é assim também para tratar para outra finalidade. Né? Mesmo que tenha alguma vantagem para ele, assim, de a gente estar fazendo isso, tem que ser muito bem tratado, justificado, para poder fazer uma análise de BI, por exemplo. BI é um perigo, na verdade. Então, sempre que possível for utilizar dados para outra finalidade, anonimiza primeiro. Ele deixa de ser perigoso daí para a pessoa. Ele deixa de ser esse pessoal, eu sei. Ele deixa de ser dado pessoal perante a lei, na verdade. O achado não é roubado, né, Grava? Mas é ilícito igual, né? A utilização é ilícita. Pode não ser roubado porque não é violência ou grave ameaça, mas achado não é meu. Né? Então, se está na internet, não posso usar. Né? Ninguém pode. Está na internet por um motivo. Tu pode usar para aquele motivo. Tem uma finalidade, exato. Né? Tem aquela finalidade. Tu não pode usar para qualquer outra finalidade. É ilegal daí. Mesmo no âmbito da administração. Né? Eu não tenho essa possibilidade, sou pena de uma surpresa, de um desvio de finalidade dos dados, por exemplo, coletados pela saúde, serem utilizados para executar uma dívida de IPTU. Fica bastante diferente essa possibilidade, né? O titular de dados sabia que o dado deles era tratado para um prontuário médico, bom, isso é uma obrigação. Eu não tenho como dizer que não. E também mas para pagar tributos também mas eu não posso acessar dados da saúde para elaborar um cadastro de devedores de IPTU, né? Pelo absoluto desvio de finalidade. Né, pessoal perguntando de novo sobre o SmartGen aqui. Uma utilidade que temos do SmartGen é que é conectado, por exemplo, ao SEI. Ele pode analisar processos, pode tratar esses processos, inclusive aqueles que têm dados sigilosos. Existe uma possibilidade de isso vir a ser tratado também de forma segura. Né? Porque se você mandar aqueles dados para o ChatGPT nos Estados Unidos, também existe sempre o risco daquela informação vazar, de ser usada inapropriadamente ou até por engano mesmo. Coisas que tu coloca no prompt do ChatGPT podem acabar saindo de controle lá. Pode acabar indo parar com algum outro usuário em algum momento. Não existe assim essa garantia da proteção entre usuários, por exemplo. Porque eles podem usar esses dados para treinamento futuro do próprio LLM, e com isso a inteligência artificial, na próxima geração, pode ter aprendido coisas que você falou com ela. Então, é um risco grande, na verdade, de usar uma inteligência artificial de terceiro. Perfeito. Vamos ouvir o Dr. Pontinho também, sempre uma honra. Oi, Newton, não pedi para falar, eu pedi, se vocês pudessem falar sobre isso, eu achei que era interessante o tema, mas acho que já foi comentado aí por vocês muito bem a respeito dessa correlação entre a lei de acesso à informação e a lei de proteção de dados, e acho que falaste também nos princípios, né? Então eu acho que eu conheci o Danilo, enfim, já que esse é um evento também em homenagem ao Danilo, e me parece que do que eu o conheci, ele certamente ia gostar muito mais que a gente falasse sobre os princípios, né, de proteção do titular do que os aspectos da vida dele, né, até por uma questão pessoal. E do ponto de vista deste fórum, que é um fórum direcionado, né, para o público da administração, né, para servidores da administração pública, acho que se a gente pudesse, se todos pudessem entender, sem profundidade, mas pudessem entender os princípios, né, de regência da Lei Geral de Proteção de Dados, grande parte das nossas dúvidas, das nossas dúvidas práticas, eu vi que o pessoal que comentou que seria bom um treinamento mais prático, eu também acho, né, talvez um treinamento mais prático, uma capacitação mais prática específica em cada grande secretaria, porque ela tem as suas realidades, tem um uso de dados muito específicos, cada uma das secretarias, mas apesar
apesar disso, mesmo não tendo essa capacitação muito mais direta, a utilização dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, ela resolve muitas das nossas dúvidas, né? Essas vezes que a gente estava falando aqui, vincular a finalidade pela qual, né, o tratamento foi feito, vincular o princípio da adequação, o princípio da mitigação, né, da adequação, da compatibilidade dos dados, né, limitar os dados, aquilo que efetivamente são necessários para fazer o tratamento, para o objetivo que a gente pretende. Quando a gente se dá conta disso, a transparência, que eu acho tão importante, né, Newton, que a gente tem que evoluir tanto, que dentro dessa percepção de que dentro da área pública não há necessidade em regra do consentimento, né? Porque temos uma série de outras, a regra, né? Ela é a não necessidade do consentimento, embora existam casos em que isso seja necessário, mas como regra não há necessidade do consentimento, o que não quer dizer que quando a gente faz um tratamento de dados, a gente compartilha um banco de dados ou um dado específico, ou faz um uso secundário, a gente não tem que comunicar ao titular que esse uso de outra forma e não da forma pela qual foi compartilhado com a administração vai ser feito, né? Na medida em que a gente utilize bem os princípios, a gente vai conseguir resolver grande parte das nossas dúvidas. E eu acho que isso, de alguma forma, também valoriza o legado do Danilo Doreda, na medida em que ele teve uma participação tão brilhante, né, como coautor, digamos assim, como participante do grupo que fez a Lei Geral, que criou a Lei Geral de Proteção de Dados, o quanto que ele valorizava a ideia de princípio, o quanto que ele valorizava a ideia de direito fundamental, independente de estar na Constituição ou não, como foi inserido depois, mas do quanto ele repetia isso, né? Se a gente se apegar à questão da privacidade, da proteção de dados como um direito fundamental, a gente vai entender que, diante deste direito fundamental, a gente tem limitações, né? Mas que essas limitações práticas podem ser ultrapassadas na medida em que a gente use determinadas ferramentas, determinados procedimentos, entre eles o da transparência. Então, acho que esse aspecto é fundamental, assim, para a gente tranquilizar as pessoas, no sentido de que, né, quem não esteja ainda ciente, né, Milton, no sentido de que a proteção de dados, ela não vem para restringir uma utilização, principalmente a utilização para fins de interesse público, que é a nossa realidade, mas que ela vem para regular, sim, né? Ela vem em benefício do cidadão, e ela vem em benefício da sociedade, porque esses dados todos espalhados realmente têm um potencial de dano bastante grave à sociedade. Era isso, eu não queria nem falar, eu queria só botar o ponto ali para vocês, e muito obrigado aí por essa aula, mais essa aula hoje. Obrigado. O Gabriel ali tem uma questão sobre LGPD e LAI. Professor Newton, posso estar muito enganado aqui, mas a LAI também tem princípios que fala sobre não publicar os dados pessoais também, ou tem que ser muito justificado quando for fazer, não é verdade? Sem dúvida. Por isso que, embora a LAI seja mais antiga, né, ela não existe esse duelo permanente, ela não exclui, elas não são excludentes, né? A própria LAI, ela admite casos em que algumas publicações não devem ser feitas, né? Alguns acessos, alguns compartilhamentos não devem ser realizados. E isso é evidente, porque envolvendo informações sobre a vida privada, não existe justificativa que se possa exibir de uma forma pública. O que não... Por isso que é importante, como os status de direitos fundamentais não são absolutos, nem os direitos de acesso à informação, nem a própria privacidade. Em casos, por exemplo, na área pública, nós temos que ter informação. Agora, é claro, na maior parte do possível, essa informação tem que ser, inclusive, por transparência ativa, né? É lei, a gente precisa entender e precisa cumprir. Agora, isso não significa que tudo seja absolutamente disponível, né? Não é essa a questão. Se tudo é saber em qual momento, em qual caso, essa lei, qual hipótese vai ser.
eu gosto de fazer muito algumas atividades, alguns raciocínios. Por exemplo, a atividade de controle externo pelo parlamento é uma questão, né? Ou por outra autoridade que seja, né? Pelo judiciário, pelo Ministério Público e tal, pelo Tribunal de Contas, ou até mesmo, né, por um vereador, por um parlamentar. Porque se ele pede acesso a determinadas informações, mas é no âmbito do exercício também de um mandato, também de uma função pública, também de fiscalização, e a informação recebida por ele será tratada, pelo menos se presume, tem, né, não há por que pensar de modo diferente, mas vai ser de modo correto também, com responsabilidade, e também ele se tornando controlador daquelas informações, também estará sujeito às normas da proteção de dados também, que é muito diferente, e aí eu posso, como o Dr. Pontin fala, eu consigo atender a transparência com o titular de dados, por exemplo, e dizer, olha, em determinado caso, numa data tal, eu gosto de dar os exemplos, assim, o vereador fulano de tal, ele solicitou acesso aos seus dados pessoais, e foi entregue, foi compartilhado seus dados, né, em atendimento tanto à lei de acesso à informação como nos preceitos da LGPD. Não tem problema, está feito. E a partir dali ele também se torna, como um agente público, um controlador daqueles dados, e se houver um vazamento a partir de lá, esse problema vai ser cada um com as suas responsabilidades. Que é muito diferente de uma solicitação anônima, por exemplo, que eu não consigo atender ao direito de transparência do titular. Como é que eu vou chegar, olha, doutor Gava, num dia que eu não sei bem qual é, não sei para quê, alguém que eu não sei quem é, pediu acesso aos seus dados e eu informei, né? Vejam, são casos completamente diferentes, né? Mas a solicitação pode ser anônima, não precisa indicar, mas toda solicitação pode ser anônima? Não pode ser, mas toda solicitação anônima deve ser atendida? Não, no meu entender, né? Não é porque a grande parte deve ser atendida. Agora, se forem de dados pessoais, não de pessoas físicas, por exemplo, forem dados de pessoas jurídicas, segredos de negócio, plantas, especificações técnicas de um algoritmo, por exemplo, eu também vou ter que entregar? Mas é público? Bom, mas é questão de segurança, por exemplo. Então, se for algumas questões em razão da privacidade, da proteção de dados, também vão ser negadas, e com razão. Agora, eu não lembro o nome do colega, peço desculpa, mas em alguns casos a LGPD não pode também ser utilizada como um biombo para inviabilizar o acesso às informações, mas para fiscalização, acesso à informação de quem realmente tem a legitimidade para isso. E outra questão, as informações elas têm que existir, né? É o acesso em determinados casos que pode ser regulamentado, ele pode ser restrito, não é que as informações não existam. Então essas questões são absolutamente relevantes. Nós temos, por exemplo, em Porto Alegre, a lei que prevê a interoperabilidade dos dados pessoais da saúde, né? Ela é de novembro de 2024. Por acaso, né, anterior, ou seja, com vanguarda, com protagonismo, em relação à União Europeia, por exemplo, que só em março que editou o EHDS, né, o Espaço Europeu de Dados de Saúde, European Health Data Space. Lá, inclusive, está previsto o altruísmo de dados. Lá existe, ou seja, todas no sistema de dados da saúde europeu são inseridos, mas qual é o objetivo? Para que um cidadão alemão, se tiver algum problema de saúde na Itália, os médicos italianos tenham acesso aos seus dados. Esse é o benefício dele mesmo. Mas lá também vigora, e eu tenho certeza que nós vamos evoluir para isso, para o altruísmo de dados. O altruísmo de dados, ou seja, qual é? Se for para pesquisa, para desenvolvimento tecnológico, para desenvolvimento de novas formas de proteção, sim, então se compartilham dados pessoais, inclusive dados pessoais de saúde, né, que são dados pessoais sensíveis, mas em ambientes mais seguros. Por quê? Porque um interesse maior se levanta, né, e de onde é que veio essa necessidade? Quando é que se percebeu isso? Na pandemia de 2019, que se percebeu que se houvesse um grande banco de dados com mais informações, o atendimento à população teria sido mais eficaz. Então, é muito importante reconhecendo mais uma vez,
a obra do professor Doneda, né, Pontin e Gava e todos os colegas, que quando se trabalha com princípios, se consegue construir, como nós fizemos a lei de interoperabilidade dos dados da saúde, né, anteriormente mesmo à lei europeia, que prevê a interoperabilidade, que prevê o altruísmo de dados lá, né, e então, porque se trabalhou, né, com base em princípios, a base principiológica, e se entendendo, primeira lógica, os dados pessoais não são da administração pública, os dados pessoais não são do governo, não são das empresas, os dados pessoais são nossos. Nós somos titulares. É bastante interessante quando se percebe o titular lutando contra o próprio direito, né? Porque a partir do momento que eu digo que em algum momento o dado pessoal não tem relevância, eu digo que o meu dado pessoal não tem relevância. Então, é bastante contraditório algum posicionamento. Eu, como consumidor, defendendo violações aos direitos dos consumidores. Eu, como contribuinte, defendendo aumentos tributários. Então, a gente tem que pensar, bom, nós somos titulares. E se nós somos titulares, nós temos que pensar, bom, quais são as hipóteses que, seja a iniciativa privada ou a administração pública, pode intervir na minha esfera patrimonial, na minha esfera de direitos. Nessas e nessas que são previstas em lei. Então, aí está tudo bem. Agora, se não for ali, eu não sou obrigado a tutelar, a suportar essa interferência indevida dos meus dados pessoais, porque, afinal de contas, ligados à minha própria personalidade, né? Tem uma outra pergunta, colegas, que as previsões da LGPD não permitem compartilhamento de dados em instituições públicas. Isso, tem várias não é perguntas nesse problema. sentido, Newton. Eu acho que tudo pode, mas tem que ser justificado, explicado. Perfeito. É exatamente isso. Tudo pode, ou quase tudo pode. A LGPD, primeiro, nós temos dois princípios importantes. Quando se trata com dados pessoais, são bens de terceiros. Então, se não são meus, peraí, calma. Eu não posso pegar, aquilo que eu disse lá no início, se eu não posso simplesmente pegar uma caneta da mesa de qualquer um dos colegas e sair com ela, muito menos eu posso fazer isso com o nome, endereço, CPF, telefone, e-mail e dados pessoais sensíveis como laudo médico. Então, tudo bem. Então, eu não posso, porque se eu não posso com uma caneta que custa 60 centavos, eu não posso com o nome da pessoa, que é o maior patrimônio que ela tem. Ponto. Bom, então eu não posso. Então, o tratamento de dados pessoais, como eu lido com algo do patrimônio de terceiro, ou ele é proibido, ou ele só pode acontecer nas formas legais, na forma da lei. Sendo na forma da lei, inclusive o titular é obrigado a suportar, mesmo sem consentimento, ele tem que admitir. Então, se tem essa possibilidade de invasão da esfera privada do titular, tem que ser de uma forma correta. E o compartilhamento de dados pessoais é absolutamente relevante e necessário, porque também o Estado ele não é menos do que a iniciativa privada, o Estado ele não é menos do que a organização criminosa, o colega que eu referi presídio. Não, o Estado, inclusive, ele tem pelo interesse público, ele é mais. Então, os convênios, e nós fazemos isso diariamente, nós analisamos os convênios, e aí não passou nenhum por mim ainda, né, nesses quase 2 anos, que se tenha dito, olha, aqui não dá, esse é impossível. A lei veda, a proteção de dados aqui, a lei LGPD não permite, não é nem a LGPD, né? Nós temos o decreto 21838, que internalizou no ordenamento jurídico municipal a LGPD. Então, nós não estamos cumprindo só a LGPD, nós estamos cumprindo a LGPD, que é a lei federal, e o 21838, que repete, que transmite a lei para dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, não teve nenhuma hipótese, só em alguns casos, olha, vamos aprimorar essas e essas cláusulas de responsabilidade, vamos aumentar essas e essas cláusulas de sigilo, e aí toca o baile para frente. Então, a interoperabilidade dos dados, não só apenas na saúde, mas, né, de todo o sistema, é preceito expresso para a administração pública na Lei Geral de Proteção de Dados. Até para otimizar o sistema, como eu disse. Eu costumo dar esse exemplo, porque aí não preciso da minha autorização. Se eu cair duro em qualquer lugar, seja na praça, seja num teatro, seja num mercado, eu quero ser atendido pelo primeiro médico que chegar, ele tem que olhar para mim, digitar meu nome, meu CPF, ou se viu, tirar uma foto do meu rosto. Pô, esse aqui é o Newton Moraes, ele tem essas e essas comorbidades, ele tem essa e essa alergia, vamos tratar com essas e essas questões e vamos salvar a vida dele. É isso que eu quero.
se é privado, se é público, se tinha autorização, se não, como é que eu vou... Só um pouquinho, senhor Nilton, antes de morrer, se eu dar o consentimento para eu lhe tratar, ou se eu quero morrer? Não existe essa possibilidade. Então, é óbvio que pode ser feito esse tratamento desses dados pessoais, inclusive sensíveis. Agora, essa mesma entendimento não é para toda e qualquer hipótese, né? Então, tem que analisar os casos concretos, mas a regra é de que seja possível, sim. Queria fazer aqui uma consideração final só, lembrando que um dos casos que foi muito discutido na época da implantação da LGPD foi a questão da mudança da eleição nos Estados Unidos, que foi feita pela Cambridge Analytica. Como é que eles fizeram aquilo, na verdade? Eles tinham acesso a pessoas no Facebook que responderam um questionário. E esse questionário, ele foi usado, então, para fazer propaganda direcionada para as pessoas naqueles estados chaves da eleição nos Estados Unidos que poderiam mudar o resultado da eleição. Aparentemente, isso foi julgado, foi condenada a empresa que fez isso, provavelmente porque ela conseguiu fazer alguma diferença lá. Ela fez isso, então, usando esse questionário de Facebook. O poder público, ele tem uma quantidade absurdamente maior de dados pessoais das pessoas e tem muito mais condições de fazer esse tipo de coisa. Nós aqui, então, somos os guardiões desses dados dos titulares e temos que garantir que esse uso seja feito com ética e com vantagens para os titulares, e não desvantagens. Estamos disponíveis, então, sempre para perguntas. Meu e-mail é dpo@procempa.com.br. Se quiserem enviar mais para lá, por favor, fiquem à vontade. Professor, suas considerações? Primeiro, eu agradecer especialmente a honra e até somos amigos e colegas, né? Até deveria ter falado antes, a gente não... O professoral era do professor Danilo Doneda, ele sim merecia ser chamado de professor, de mestre, né? Nós somos todos colegas, cada um dedicado a uma caixinha um pouquinho maior do que o outro, cada com as suas especialidades. Então, assim nós construímos, assim caminhamos todos juntos, né? Nessa jornada de privacidade, proteção de dados. Os desafios são diários. Mesmo contando com 6 anos, a LGPD ela ainda está sendo escrita na vida real, né? Essas questões são questões ainda bastante relevantes, ainda não tem, em muitos dos casos ainda não tem uma resposta consolidada. Como eu disse, né, tive a oportunidade de debater com o Danilo há alguns anos, e 99,9% do que eu defendi, eu já alterei meu entendimento e faz parte da vida, ninguém tem compromisso com o erro aqui. Então, e são dessas demandas dos colegas, são dessas solicitações, das dúvidas, também o meu Nilton Moraes, portoalegres.gov.br, e o WhatsApp também, estou absolutamente à disposição dos colegas, porque é com essa construção diária que nós vamos fazendo, nós é que temos que dizer e que vamos dizer na prática o que é o direito à proteção de dados. É esse dia a dia, esse chão de fábrica, porque aplicando toda a principiologia que o professor Danilo Doneda liderou o Brasil, né, aos casos concretos que surgem diariamente na gestão pública. Nós somos, imagina, 1.400.000 habitantes em Porto Alegre, né? Claro, gigantes, só não somos tão grandes, por exemplo, quanto outros, né, outro pequeno número de pessoas, de entidades. Um amigo meu, por exemplo, ele é DPO do Corinthians, eu diria esse ponto. Eu tenho uma torcida lá que tem 1.700.000, mas aí vocês são outro padrão. Mas nós somos 1.400.000 habitantes e vários cadastros, e várias, né, para poder prestar serviço às pessoas. Então, nós temos que utilizar todo esse ferramental que a Procempa nos dá, e essas tecnologias também jurídicas, para aprimorar as entregas e colocar na prática da nossa vida, né, os ensinamentos, especialmente a base principiológica de preservar dado pessoal, preservar os titulares dos dados pessoais, que era a que tanto se dedicou o professor Danilo Doneda, que nós homenageamos hoje. Então, também permaneço à disposição, seja aqui, seja nas redes sociais, no LinkedIn, né, se quiserem, os colegas que se pretenderem ler aprofundar dicas de leitura, dicas de programas e tal, a gente está sempre à disposição, é sempre uma honra
estar com os colegas e me despeço e agradeço, sobretudo, a paciência e o tempo de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Vamos encerrar aqui o evento. Cristina, quer falar alguma coisa? Cristina, por favor, a gente tem mais um tempinho. Acho que o pessoal está batendo palma e apertando, levantar a mão junto. Ah, pois é. Tiago, fala. Ah, acho que é só a mão mesmo, tá certo. Júlia? Também queria só parabenizar, mandar um abraço para vocês. Estava excelente. Obrigado. Ficou gravado? Nós estamos gravando? Creio que sim. Então tá certo, colegas. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Tem várias pessoas querendo falar aí. Tá aberto. Acho que é só eles clicam na mãozinha para as reações, eu acho. Mas, se quiserem, eu permaneço à disposição. Se quiser falar, estamos aqui ainda. Colegas, Eduardo, Newton, eu queria saber se tem alguma perspectiva da gente poder usar o SmartGen ou participar dos testes. Eu acredito que sim, Flávia. Não quis te responder ali porque eu não tenho certeza absoluta, eu não faço parte da equipe ali, mas eu acredito que já está em fase de teste, já tem pessoal ali trabalhando com isso. E com quem que eu posso falar? Me encaminha ali um e-mail, eu vou atrás disso aí e te respondo lá. Obrigada.